Olá, meus irmãos, graça e paz. Que bom a gente estar aí de volta, estudando um pouquinho a palavra de Deus. Gostaria que você ouvisse essa mensagem até o fim. São apenas 10 minutinhos que vão falar profundamente ao teu coração. Isso aqui é uma devocional. É um tempo que a gente dedica para ensinar a palavra de Deus e para estar tirando lições das Escrituras Sagradas para a nossa vida diária. Para que a tua vida seja aprimorada, aperfeiçoada, para que você cresça realmente. E nós estamos estudando o livro de Filipenses, lendo capítulo por capítulo. Nós nos encontramos agora no capítulo 2. E o tema de hoje é uma lição de vida. Jesus deixou uma lição de vida. Quem ele era e o que ele fez é o grande modelo para a nossa existência. E esse texto vai falar sobre a vida de Jesus e como ele se comportou sendo quem ele era no meio da sociedade, no meio do nosso mundo, junto com a gente no tempo que ele estava aqui como ser humano. E ele fez isso para servir de modelo para nós. E se nós entendermos isso e botarmos isso em prática, meu irmão, a tua vida muda, a minha vida muda, tudo muda. Então, olha só o que diz o texto bíblico. Abra lá sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante, que diz assim: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual a seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em uma homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Irmãos, a grande lição desse texto é o que está no versículo 6. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu. Ele tinha a natureza de Deus. Ele tinha o poder de Deus, ele podia mudar todas as coisas. Mas ele veio para deixar uma lição de como viver nessa terra, confiando apenas na intervenção do Pai. Ele era Deus, meus irmãos. E ele se fez homem e habitou entre nós para servir de modelo. Um modelo de humildade, um modelo de servo, um modelo de alguém que buscava a Deus. Uma das marcas de Jesus era o tempo que ele passava em oração. Volta e meia ele subia um monte e virava a noite ali em oração. Ele olhava para cada ser humano com amor e misericórdia. Mesmo aqueles possuídos por espíritos maus, ele ia lá e expulsava os espíritos e ajudava aquelas pessoas a viverem uma vida tranquila. Mas a grande marca, o grande segredo da vida cristã e da vida de Jesus foi a humildade. Irmãos, se nós queremos realmente representar Jesus nessa terra, precisamos ser humildes. A gente tem que lutar contra a arrogância, contra a autossuficiência, contra o conhecimento excessivo de nós mesmos, achando que somos melhores do que os outros, e começar a olhar para cada pessoa com amor e misericórdia e humildade. Jesus fez isso. Ele, tendo a natureza de Deus, ele se comportou diferente. E hoje eu tenho visto muitas pessoas com arrogância na sua fé, olhando para outras pessoas como se fossem melhores do que ela. Esse pessoal que está no mundo, meu Deus, tenha misericórdia. Claro que Deus tem que ter misericórdia, mas eles não são piores do que você. Nós todos somos piores, temos pecados, temos nossas dificuldades, carecemos da graça de Deus. Se nós começarmos a olhar a cada pessoa com esse sentimento de pureza, de amor, de misericórdia, nós vamos encontrar paz. Mas para isso precisamos ter a natureza de Cristo em nós. E para ter a natureza de Cristo em nós, precisamos viver com Ele e buscá-lo constantemente, para representarmos o verdadeiro
Cristo nessa terra. Meu irmão, não adianta você ser uma pessoa cheia do conhecimento, uma pessoa cheia de poder, vamos dizer assim, com dons espirituais fora do comum, se você não tem humildade, se as pessoas não conseguem ficar com você muito tempo. Quantos amigos você tem? Já parou para pensar que de repente os amigos caminham com você por causa que eles são misericordiosos e eles te suportam? Porque vai chegar um tempo que você pode pensar que ninguém gosta de você, mas será que você gosta das pessoas? Será que você se entrega? Será que você tem paciência? Porque às vezes muita gente se sente sozinha. Ninguém gosta de mim. Mas espera um pouquinho. Por que chegou essa situação? O que é que você contribuiu para ficar sozinho? Será que você não pode ter sido uma pessoa chata, inconveniente, arrogante? Meu amigo, as pessoas vão sair de perto de você. Agora, se você exala a presença de Cristo, as pessoas correm para estar junto contigo. As pessoas desejam te buscar. As pessoas gostam da tua presença. Então, por isso que um dos segredos da vida é ter a natureza de Cristo agindo em nós. Que natureza é essa? A humildade. Tem muita gente que adora dar liçãozinha de moral, querer postar coisas assim que do seu grande conhecimento. Meu irmão, você não está percebendo, mas você está afastando as pessoas de você. Mas o importante é dizer a verdade. Sim, mas o mais importante é amar as pessoas e mostrar a verdade com o teu jeito de viver do que falar dele. A hipocrisia, meu irmão, é algo que destrói a fé. É algo que atrapalha o crescimento da igreja no mundo. Pessoas que querem falar o que não vivem e vivem coisas que não são reais. Aí não aguenta. Quanto tempo tu aguenta esse tipo de vida que estás levando numa igreja ou junto com uma comunidade? 5 anos? 3 anos? 1 ano? Tem gente que está numa igreja sempre pensando que pode sair a qualquer instante, sempre pensando que se der tudo errado volta para o mundo. Não tem opção. O problema é que você está vivendo uma mentira. Quando nós nos entregamos a Cristo, é a nova vida, ponto. Eu vivo diferente. Você está vivendo diferente? Você tem essa natureza que Jesus está representando aqui? Ele tinha a natureza de Deus e não tentou ser igual a Deus. Irmãos, a vida é fantástica quando a gente vive o Evangelho verdadeiro, quando a gente busca Jesus de todo o nosso coração. Vamos tentar ser humildes. Vamos tentar nos colocar à disposição para ajudar outras pessoas. Vamos lutar contra a nossa autossuficiência, nossa arrogância. Porque se você enfrentar isso e vencer, você vai ser a pessoa mais amada do mundo. As pessoas vão correr para pedir o teu socorro, o teu auxílio. As pessoas vão querer aprender a ser como você é. Isso é ser cristão. Ser cristão não é um religioso fanático que frequenta todos os cultos, mas não tem alegria no coração. Ser um cristão é uma pessoa atraente, uma pessoa viva, uma pessoa que tem paixão pela vida que Deus deu, que olha para o mundo com tristeza porque vê um mundo sendo destruído pelas forças do mal, mas ao mesmo tempo, em detalhes, como uma planta que nasce, consegue ver a graça de Deus, o amor de Cristo, a esperança. Nós temos que ser porta-vozes da esperança, que nem tudo está perdido. Deus cuida da gente. Deus cuida de você, meu irmão. Agora seja humilde, deixe Deus cuidar da tua vida. Permita Deus trabalhar no teu coração e na tua história, tá bom? Leia o livro de Filipenses, olha só esse grande texto e aprenda com Cristo como se comportar, como ser pessoa abençoada ou pessoa abençoadora. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz e que a graça do Senhor sustente a tua vida. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar então, irmão. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a permanecer firmes em ti, Pai. A não nos abatermos, Senhor, com as pessoas que não entendem a razão da nossa fé, Pai. Ajuda meu irmão, minha irmã que está enfrentando lutas agora com respeito a isso, Pai. E aqueles que não conseguem ter clareza, Pai, o porquê é perseguido, Pai. Transforma o entendimento da nossa igreja, Pai, das nossas igrejas, Pai, para que haja adoradores que adorem espírito em verdade. Não apenas pessoas que cultuam o Senhor nos domingos, mas pessoas que o adorem todos os dias com suas vidas, Senhor. Levanta a gente assim, Pai. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, nós temos desenvolvido na igreja grupos de estudo bíblico, grupos pequenos, para poder crescer na palavra, crescer na comunhão. Mas o que transforma a vida de uma pessoa é o conhecimento da palavra. Vem estudar a Bíblia com a gente. E para facilitar a vida de muitas pessoas que têm dificuldade de ir no meio da semana, a gente está fazendo os cursos, de domingo mesmo, um pouco mais cedo, antes dos cursos, antes do culto. Em Forquilinhas, às 7 horas, né? À noite, né? Às 19 horas, nós temos nosso curso bíblico. E no Rio Tavares, às 18h30. Vem estudar a palavra, porque é pela palavra que a gente vai ser transformado. Venha conhecer um pouco mais a Deus. E outra coisa é a oração. Então venha estar orando com a gente nos cultos de quarta-feira. São cultos de oração, onde a gente se reúne para orar juntos. Às 20 horas. E em Forquilinhas, às 20 horas, quinta-feira. Se você mora aqui no continente, venha orar, venha receber uma oração junto com outras pessoas. Porque a oração é que transforma a vida. E celebre a Deus nesses cultos, onde a gente canta. Mas não é aquilo que transforma a vida, mas o Deus que nos reúne é que transforma. Não é a tua frequência que vai mudar, mas a presença de Deus na tua vida que vai fazer a diferença. Então venha conhecer mais a palavra. Venha falar mais com o Senhor. Amém? E outra coisa, irmãos, para manter muitos projetos nossos missionários, Deus me levou agora a fazer algumas coisas. Voltei a pintar telas, né? Pintar quadros. Se você quer conhecer um pouco esse trabalho, esse projeto, porque uma parte da contribuição desses projetos vai ser para manter esse programa, para manter alguns projetos missionários, né? Então você entre lá no blog ou mande um recado para conhecer as pinturas. E também estou fazendo alguns móveis de decoração, tipo mesa para churrasco com bancos de jardim. Nesse sentido, mesas, pequenas mesas, baús. Entre lá no blog, né, que está no site mesmo, Reflexões para a Vida, e você vai ver um pouco do nosso trabalho, da nossa obra, do que Deus tem nos abençoado. De repente você pode ter uma linda tela no seu quarto, na sua casa, na sua sala, no seu escritório. Entre lá no site e veja o que a gente tem feito, o que Deus tem abençoado. Cada obra dessa que você compra, onde a gente consegue até parcelar em algumas vezes, vai nos ajudar a manter os nossos projetos, a rádio e muitas outras coisas. Amém? Pense nisso, entre lá e nos ajude a divulgar esse trabalho. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.